Graça e paz, irmãos, irmãs, que o Senhor possa nos abençoar neste dia, nos dando um dia na proteção dEle, em nome de Jesus. Nós estaremos nessa escola dominical, louvando ao Senhor com o hino 181. Nós vamos cantar este hino, este louvor, adorando o nosso Deus nesta manhã. Consagração pessoal. Nós vamos cantar ao Senhor. Eis meu Salvador aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil sem valor, teu contudo sou, Senhor, fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor e me volto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição. Esteja orando para nós, Heraldo, para que Deus possa abençoar o nosso estudo nesta manhã, para que Deus possa ministrar os nossos corações, ao coração dos nossos amados. Vamos estar orando? Pai querido, Aleluias. Queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. E na manhã deste dia estamos reunidos Senhor, para estudarmos a Tua Palavra. glórias ao Teu nome. Pai querido, pedimos a bênção do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. E para todos aqueles e aquelas que estarão assistindo esta live. Ó Deus, que a palavra do Senhor que será ministrada possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Ó Deus, que não sejamos nós, mas que seja o Senhor através de nós, usando-nos como instrumento da Tua Palavra. Amém, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos. Nós oramos agradecidamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estaremos, amados, estudando nesta manhã sobre os desafios da família. Primeira parte do estudo, nós vamos falar sobre os desafios da família nos tempos atuais. O desafio da família cristã nos tempos atuais. A família sempre enfrentou desafios, isso é fato, mas os novos tempos em que vivemos, amados, eles trazem novos e maiores desafios ainda, que é no convívio com a tecnologia, a concorrência nas redes sociais, a campanha a favor do aborto, dos casamentos gay, a falta de tempo da sociedade, das pessoas, consumo de drogas de uma forma muito grande e tantos outros desafios. E nessa primeira parte, nós vamos colocar em pauta para estudarmos alguns desafios que a família enfrenta nos dias atuais. E nós estaremos baseando
o nosso estudo de hoje lá na parábola do filho pródigo, que encontra-se em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que nos diz o seguinte: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amados, nós vamos ficar até aqui nesse texto, porque o restante fala da recepção do pai, como recebeu aquele filho de volta. E nosso objetivo nessa parábola do filho pródigo é mostrar os desafios da família nos dias atuais, os desafios da família cristã, principalmente, aqueles que servem Cristo nos dias atuais. E eu percebo que, Heraldo, que essa família nos parece, ou me parece, que não era uma família muito organizada, talvez parecida com as famílias de hoje, embora hoje a gente vê muita tecnologia, tantos outros desafios, mas lá no passado já havia desafios, certamente, e certo que isso aqui é uma parábola, Jesus contou, mas para nos mostrar claramente o que é uma família desorganizada, uma família que nós vamos ver aqui, me parece que os desafios, eles acabaram trazendo um transtorno muito grande nessa casa. Depois a gente vai perceber também, nos versículos seguintes desse texto, que o filho mais velho não aceitou muito a volta daquele filho para casa. E aí houve intrigas, confusões, o pai teve que entrar ao meio. Parece-me que a mãe não aparece nessa família, ou se existiu, não aparece no texto, estava praticamente sem função nenhuma, ela não tinha voz de falar nada, mas o texto não mostra isso, a gente está fazendo colocações aqui que pode ter ocorrido. Como é que você vê isso, Heraldo, em relação aos desafios hoje, nos nossos dias, principalmente nas famílias cristãs? Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos diante de um texto que vem refletir bem a realidade dos dias em que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, que as famílias estão enfrentando. E nós vemos que o pai sempre procura, pai, mãe sempre procura fazer o melhor para os seus filhos, a fim de que eles possam
ser bem-sucedidos no futuro. Mas o que nós observamos aqui nesta família e tiramos uma lição é que este filho, ele não soube tirar proveito daquilo que lhe era devido, ou seja, a parte que lhe tocava, da propriedade, dos bens, do conforto. E ele quis viver a vida dele, a forma dele. E esse viver da forma dele proporcionou-lhe um grande prejuízo na sua vida material e espiritual. E a lição que nós tiramos inicialmente é que as famílias hoje, nos nossos dias, estão enfrentando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e os filhos, cada dia que passam mais novos, estão querendo, ou não só querendo, abandonando os lares, abandonando o conchego da família, o carinho do pai e da mãe, e querendo viver a vida à sua maneira. E esse viver a vida à sua maneira tem proporcionado a esta mocidade um desgaste muito grande, conforme na introdução que você falou, do envolvimento com as coisas ilícitas que leva-os ao fundo do poço. Este filho pródigo desta parábola, ele teve força para retornar à casa do pai. Mas, lamentavelmente, o que nós vemos é que muitos hoje que tomam esta decisão não têm a força para voltar ao convívio e vive uma vida como uma vida desregrada, uma vida triste, uma vida sem aconchego, e aí passa a usar daquilo que não é devido, fazer coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, e deixa de crescer na vida espiritual, afundando-se na vida material e destruindo-se a sua própria vida e, consequentemente, afetando a família, afetando o pai, afetando a mãe, irmãos, se porventura existe. E é um grande desafio que nós enfrentamos nos dias em que nós precisamos estudar a palavra, orientar, para que realmente isso não venha acontecer. E uma coisa que me chama a atenção é que a palavra do Senhor diz, o filho mais novo. Então nós vemos que o filho mais novo. E hoje, quanto menos idade tem, mais vontade de sair e viver a vida desregradamente, os filhos estão fazendo isto. E o sofrimento é redobrado dos pais, porque esses filhos não têm a maturidade, não têm conhecimento, e os pais sabem que haverá um sofrimento desses filhos e não podem quase que fazer nada, porque as leis do nosso país, elas dão as devidas proteção e a família sofre com esta situação, com este posicionamento dos filhos. Então, a família cristã hoje
inserida na sociedade, está também passando por essas dificuldades, por esses problemas. E somente Deus é que pode nos ajudar a vencer e a superar essas barreiras. Então, Heraldo, eu olhando aqui agora, ouvindo você falar e vendo você falar, me passa aqui, assim, claramente, essa família enfrentou desafios grandes. Mas essa família, pelo que nós acabamos de ler e que a gente estuda, foi uma família, nessa parábola, né? Parábola na forma de Jesus pregar ilustrando. Sim. Foi uma família, parece incompleta. Os desafios ali, parece que o pai enfrentou sozinho, ou parece que não era uma família que a gente pode pegar como modelo hoje, né? Porque o pai, quando o filho pediu, o pai deixou. Às vezes, nas nossas igrejas, nós mesmos como famílias, tem situações que deixa o filho fazer o que quer, não coloca limites. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, e os filhos precisam ser obedientes aos pais. Nós temos textos bíblicos que nos falam com isso. Mas nessa parábola aqui, assim, deixa entender claramente que esse homem tinha 2 filhos. Sim. O mais velho e o mais novo, né? Sim, sim. Eles, parece que não tinha muita comunhão entre eles. Me parece que o mais novo era bem rebelde. E a mãe não aparece nessa família aqui. Será que a mãe não tinha voz? Que tipo de pai era esse também? Será que preocupava só com as riquezas? Será que não, nos nossos dias, nas nossas igrejas, as famílias cristãs não enfrentam o mesmo problema? Falta de disciplina, falta de diálogo, falta de valorização da família, como Deus fez a família como uma base para tudo, para a sociedade. E me chama a atenção aqui que essa mãe aqui, é claro que esses meninos tinham mãe, mas não sei se moravam debaixo do mesmo teto, não sei se tinha diálogo com os filhos. Eu sei que só aparece a figura do pai. Como é que a gente vê isso trazendo para a nossa realidade hoje, dentro das nossas igrejas? Vamos falar como igreja. Eu sempre falo que a família ela é composta de pai, mãe e filhos. E dentro desse texto, a mãe não aparece. E a mãe ela tem um grande papel na família, que é aquele papel de conciliadora. A mãe está sempre procurando de todas as formas a conciliar. Então, certamente, se esta mãe ou tivesse presente ou participasse desta família, ela poderia dar uma palavra ali, ela tivesse voz. A gente, dá licença um pouquinho, a gente não sabe. A gente está tentando descobrir onde estava essa mulher. Mas a gente não pode afirmar que ela não existiu. De repente era uma mulher também que ela não tinha voz, ela não podia falar dentro de casa. A gente não sabe. Mas de qualquer forma, é uma situação que abrange a igreja, não é? É uma situação que abrange a igreja e muitas das vezes dentro da igreja nós temos famílias em que a voz da mulher praticamente não tem valor. E o pai é que determina tudo e a mãe simplesmente cumpre os deveres da casa, não aparece em lugar nenhum. Não aparece na sociedade, não aparece na companhia do esposo, não aparece na igreja, ela está sumida. Então, nós precisamos evidenciar isto, e a família cristã, ela precisa ser evidenciada na sua totalidade, em pai, mãe, filhos e todos com voz, e que haja harmonia, haja entendimento e haja também a obediência
dos filhos para com os pais. Porque quando existe essa obediência do filho com os pais, tudo vai bem. Porque a palavra do Senhor, como você bem disse, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, os pais, se têm esta preocupação, pai e mãe, de ensinar o filho no caminho que ele deve andar, ao deitar, ao levantar, levando à escola dominical, levando aos cultos, nós não vamos ter uma família desestruturada, mas nós teremos uma família estruturada. Então, nós precisamos, como família cristã, que enfrentamos os desafios, procurar onde é que nós estamos falhando, o que está faltando em nós. E esse estudo tem o objetivo de mostrar para nós que, ora, o pai, 2 filhos, mas aonde está a mãe? Será que na nossa casa, na sua casa que está nos ouvindo, nos acompanhando, não existe somente o pai, ou não existe o pai e um filho, ou um pai e 2 filhos, ou o pai e a filha, e não existe a mãe não tem valor, não tem palavras? Desafios dos dias atuais que a família está enfrentando. E todos nós precisamos, em comum acordo, estarmos ligados, atentos e obedientes à palavra de Deus. Porque não existe família estruturada se o Senhor não for aquele que governa a casa. E aí, como a gente está falando para todas as famílias, mas aqui os desafios para a família cristã, eu penso que nós temos outros desafios também, mas a família precisa estar estruturada no Senhor Jesus. E quando isso fica a desejar, o lar fica desestruturado. E aí vem os desafios atuais. Por exemplo, assim, há uma pesquisa que foi feita há pouco tempo, realizada nos Estados Unidos, elas nos mostram assim, os desafios principais que a igreja hoje, que a família cristã hoje enfrenta. E o primeiro deles é a cultura anticristã. Que é essa cultura anticristã? Essa cultura anticristã, na verdade, é aquela cultura pregada pelos meios, pelas redes, o mundo atual. São aquela cultura que nos mostra assim, valores mundanos, não trazem para a gente formas espirituais de viver em família. Lá em João, na primeira carta de João 5,19, diz assim: a Bíblia já nos revela que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando um lar, todos os cantos têm uma televisão ligada, cada um com um telefone, passa valores que até as próprias leis abrem espaço para isso e vão colocando leis que fogem aos princípios e valores bíblicos. Aí a igreja fica prejudicada. Mas nós, como igreja, precisamos nos levantar. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela tem resposta para tudo. E nós precisamos continuar sabendo que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. E Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas e da nossa família. Por isso que o primeiro desafio é a cultura anticristã. Pregam cultura, falam de crenças ou desfazem daquilo que é bíblico para falar que precisa viver isso ou aquilo de formas que vai agradar tão somente a carne. O que você acha disso, Heraldo? Eu entendo e compreendo que os pais precisam dar um exemplo para os seus filhos. Exemplos e tempo. O que eu quero dizer com isto, amados, é que
no corre-corre do trabalho, do dia a dia da família, todos têm o seu trabalho, as suas atividades, e há tempo para fazer tudo, mas não tem tempo para compartilhar, conversar, educar os filhos. Como é que os filhos são educados e como é que os filhos estão crescendo hoje? O pai, para que o filho fique quieto, pega e dá a ele um celular, dá um tablet, dá um computador. Já aos 3 anos, a criança começa a manejar de uma forma, é uma habilidade tão grande, o tablet, o celular, o computador, e começa a ver e aprender coisas boas, mas também coisas ruins. E isto é que está sendo inculcado na cabeça da juventude, da mocidade. Aí, só um minuto, quando ele tem uma certa idade, ele já, como a personalidade ela é formada de 0 até os 7 anos, quando ele já tem uma certa idade, o que acontece? A cabeça dele está totalmente já formada com as informações do mundo e não com as informações do Senhor Jesus. E aí é que nós vemos o desalento, é que nós vemos a desestruturação da família, é que nós vemos os suicídios da mocidade, porque não tem estrutura, não suporta o tranco da vida, não tem maturidade, envolve-se nas drogas ilícitas e acaba suicidando-se porque perdeu o sentido da vida. O que é que você pode me responder? Uma pessoa, um jovem de 13, 14 anos, falar que já perdeu o prazer da vida e vai suicidar. Aonde ele aprendeu e com quem ele aprendeu? Quais os desafios que ele enfrentou ao longo desse tempo para levá-lo a uma posição dessa? Então, Heraldo, essa é uma situação que a gente vê que é a cultura anticristã inculcada na cabeça. A criança, o juvenil, principalmente as crianças, elas são influenciáveis. Ela é influenciada por aquilo que ela vê. Ela aprende aquilo ali, inculca na cabeça e os valores da família se perdem. Acho que nós precisamos saber, amados, que nós precisamos colocar continuamente, buscando a comunhão com Deus, colocar isso na cabeça dos nossos filhos. E quando a família deixa a desejar, a gente sabe que o inimigo, ele é ardiloso, ele está pronto para tragar. E aí ataca os filhos, porque atacando os filhos, ele destrói a família. Qual pai e mãe que realmente é um bom pai, uma boa mãe, que não fica preocupado com seus filhos? Então, esse primeiro desafio da cultura, nós precisamos ter muito cuidado. Porque a maioria das famílias cristãs, digo maioria porque são pesquisas, elas têm sido influenciadas, ensinadas pelas redes sociais, por pessoas que às vezes nem acreditam em Deus. E os pais acham normal, porque deixando, aí eles vão ter mais sossego, mais paz. Ao invés que a gente precisa saber que quando se tem um filho, deve ter cuidado. Voltando para a parábola do filho pródigo, me parece que esse filho mais novo era muito mimado. Era um filho que não sabia ouvir não. E ele, diante da criação ali, ele quis pegar o que pertencia e sair para viver aquilo que o mundo pregava. O que nos chama a atenção nessa parábola é que quando o filho faz a solicitação ao pai, o pai não questiona o filho. Triste isso. Isso é muito triste. O filho fala, pai, dá a metade dos meus bens, porque eu quero viver a vida. O pai, e se existia a mãe, estava vivo. É como querer os bens com os pais vivos.
E o pai então pega e abre mão da metade e entrega para ele e fala, vai. O que acontece nos dias de hoje? O filho chega e o pai lhe oferece, fala, olha filho, se você passar no vestibular, eu vou te dar uma Mercedes-Benz, eu vou te dar um carro novo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí esse filho passa no vestibular e logo aos 17 anos ele recebe aquele carro que ele não tem habilidade ainda para manejar aquele carro, sem saber quanto custou, o que vai custar ao longo do tempo, e vai viver a sua vida desregradamente. Não tem base, né? Não tem base. E não só o filho, mas também a filha. Os dias hoje, nós enfrentamos esta situação. E a família cristã ela é confrontada. E não somente lá no mundo, mas também nas famílias cristãs, os pedidos e as ofertas e as promessas também são as mesmas. Ao invés de prometer algo concernente à palavra de Deus, que deu a sabedoria, que ofereceu condição, que ofereceu recurso para que ele pudesse enfrentar a concorrência do vestibular e passar, e lhe dar algo valoroso espiritualmente, oferece algo valoroso materialmente que deteriora, e deteriorando vai deteriorar também a própria pessoa. É como nós vemos nos dias de hoje a mocidade sendo deteriorada. Quem educa o filho são os pais. A faculdade, ela vai ensinar. Ela vai ensinar o filho. Dar conhecimento. Dar conhecimento ao filho. Mas a educação, ela é dos pais. E o que os pais têm educado? Nessa parábola do filho pródigo, qual foi a educação que o pai deu para este filho? Nós podemos perceber, através da leitura, que realmente ele não deu a devida educação como deveria ser para este filho. Os valores nessa família elas são valores assim tristes e que nos dias de hoje acontecem. E uma das coisas, Heraldo, que me preocupa muito nas famílias, como desafio nos dias atuais, dentro desse primeiro desafio que nós colocamos aqui, a cultura anticristã, é que muitas vezes os filhos eles são instruídos pelos amigos. E muitas vezes os amigos são amigos que não são amigos. São aqueles que levam para drogas, para o sexo, para uma vida promíscua. E dentro da igreja. E os filhos aprendem a mentir, a enganar os pais, achando que está enganando. Igual a gente pode perceber até nas nossas igrejas, existem filhos que pedem os pais para dormir na casa do outro colega, isso é muito comum hoje, na nossa época não existia isso, e os pais pensam que estão ali, estão rodando para outros lados, influenciados por amigos, e sendo levados a praticar coisas que os pais jamais imaginam. Penso que está lá e o filho está enganando. Mas eu acho que isso falta bastante de vigilância dos pais. Ter uma disciplina. E a Bíblia fala, disciplina o seu filho. Corrijam. Se não tem, porque hoje também a sociedade, de uma forma geral, já prega, e até as leis, que os pais quase que não podem mais educar os seus filhos, a família fica prejudicada. Mas se não tem essa disciplina, vai fazer coisa errada. Parece-me que esse filho mais novo, ele, não estou crucificando, mas ele não tinha estrutura nenhuma, não tinha nada, e ele simplesmente não soube nem administrar. Teve que depois voltar para a casa do pai. Ele reconheceu, teve que apanhar bastante primeiro para reconhecer, né? Diante da sua palavra, falar um pouquinho sobre a vida do filho pródigo. Ele saiu
E ao longo da sua caminhada, ele fez muitos amigos. E gastou, dissipou toda a sua fortuna. Tinha amigos de sobra. Enquanto ele tinha recursos financeiros. A partir do momento em que acabou o recurso financeiro, desapareceram os amigos, entre aspas. E, por consequência, veio uma grande fome naquela localidade. Naquela terra, né? E ele não tinha o que comer, não tinha onde trabalhar, o que lhe restou foi tratar de porcos. E o mais grave ainda é que ele não podia nem comer aquela comida dos porcos. Eu não vou continuar, mas depois eu retorno ao texto. Eu quero dizer com isso, nós estamos, amados, pegando dentro da sua palavra, nós estamos vivenciando uma época de pandemia, em que as igrejas estão praticamente funcionando com 30%, 40% presencial, e o presencial que tem frequentado as igrejas são aqueles mais velhos, a mocidade tem ficado em casa, participando de outras programações, e dentro dessas outras programações tem o círculo de amizade. Esse círculo de amizade são jovens na faixa etária entre 12 e 18 anos. E aí, como você disse, pede a papai e mamãe, olha, eu estou enjoado, estou entediado, já não aguento mais, eu posso dormir na casa da minha coleguinha? E o pai ou a mãe abre a exceção de deixar o filho ir para a casa do pai ou para a casa da colega. E esse pai, pensando que esse filho ou esta filha está lá na casa da coleguinha para compartilhar, para conversar, já está tudo programado para, chegando lá, sair para outros lugares que os pais nem imaginam, não estão sabendo. E eu não estou falando isso para as pessoas do mundo, não. Eu estou falando isso para cristãos, para dentro das igrejas. E aí, muitas das vezes, lamentavelmente, o que acontece é que depois recebe um telefonema de que o filho estava em tal lugar e aconteceu acidente, pode ser parcial e pode ser fatal. E o pai estava pensando que estava na casa do colega. Então nós chamamos a atenção nessa live para os pais, para que tenham o devido cuidado de saber se realmente o filho vai ficar na casa da coleguinha ou da coleguinha, ou se vão juntar-se os colegas e sair para uma noitada, para as baladas, baladas, e fazer aquilo que não aprenderam em casa, que não foram ensinados, mas que aprenderam através das redes sociais. Aquilo que eles têm na mão, eles vão praticarem e vão fazer uso daquilo que não é lícito, que é ilícito, e os pais estão pensando que estão na casa do colega. Então, Heraldo, dentro dessa fala sua também, que é a luz da Bíblia, eu paro para pensar, será que os pais cristãos são realmente um exemplo dentro de casa? E será que tem tido autoridade para falar com os filhos? Tem tirado tempo para falar com os filhos? Nós estamos vivendo uma cultura anticristã, nesses dias atuais. E a gente tem que vigiar, ser vigilante. Porque a palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma.
e não é mudar os valores da família, nós estamos chamando a atenção hoje. Precisam ser cultivados à luz da palavra de Deus, para que a gente enfrente esses desafios com a convicção de que, se Deus está no controle, Deus vai dar sabedoria a você, papai, mamãe, aos filhos, para que sejam obedientes também, que veja o exemplo desse filho. Foi viver dissolutamente do jeito que bem achava, sem maturidade, e depois volta de uma forma arrasadora. Ainda bem que aquele pai aceitou, mas quantos não aceitam? Pegando a sua fala e não sendo repetitivo, e eu já falei, o pai tem que ter tempo para o filho, para a filha, para educá-lo, para mostrar o verdadeiro caminho, a verdadeira direção. E quando ele assim o faz, certamente o filho vai lembrar da palavra do pai ou da mãe e não vai desviar totalmente daquela linha. Agora os pais precisam ser exemplo. Nós somos o espelho. Os nossos filhos, eles seguem os nossos passos. Você já viu que quando um filho é pequeno e o pai vai andando na frente, onde o pai tira o pé, ele coloca o pezinho dele. Então, nós vemos que principalmente na areia, na praia, o pai vai caminhando e o filho vai atrás colocando os pés dele. Os filhos seguem. Então, nós como pais evangélicos, cristãos, precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Bons exemplos para os nossos filhos. Não levar para dentro da nossa casa aquilo que não vai construir, mas vai destruir. Vamos levar para dentro da nossa casa aquilo que vai construir a afetividade, o respeito, o amor, a dedicação, a valorização, saber que ele tem valor, ele é especial. Um filho é especial. Então, ele precisa sentir que ele tem valor. E ele é criado e educado desses valores, ele vai ser um pai valoroso no futuro. Amém. Se ele não for criado dentro desses valores, ele não tem como instruir o seu filho depois, ensinar o seu filho, porque ele não recebeu. O que ele recebeu, ele vai passar. Como é que um pai que faz uma coisa errada vai chamar e vai falar para o filho para não fazer? O filho vai responder para ele, mas o senhor está fazendo, eu posso fazer. É o que ele vê o pai fazer, ele vai fazer. É o que a filha vê a mãe fazer, ela vai fazer. Se a mãe grita em casa, a filha vai gritar também. E, lamentavelmente, muitos lares a mãe chega do trabalho já totalmente desequilibrada pelo excesso de trabalho, e o filho, a filha chega perto e já grita, e a filha vai para o seu canto chorar, e todos os dias vai repetindo. E aquilo vai criando dentro do filho ou da filha um distanciamento do pai ou da mãe, e depois ela vai agir da mesma forma, gritando. Se fala alguma coisa, ela, em vez de conversar, ela vai gritar. Se cobra dela alguma coisa, em vez dela responder, ela vai responder gritando, porque ela recebeu gritos. Então, nós como pais, evangélicos, a você que está nos acompanhando através desta live, que você possa parar e pensar: como está o meu lar? Como está a minha vida? O que está faltando? O que eu preciso corrigir? Porque sempre há tempo para recomeçar. Amém. Nunca é tarde para recomeçar. E nós temos o tempo necessário para recomeçar e reverter esta situação. O pai recebeu o filho, deu-lhe anel, deu uma grande festa. Porque pai ama até morrer.
O amor de pai e mãe, ele jamais vai acabar. Então, Heraldo, dentro desse primeiro desafio, nós colocamos dentro da pesquisa é a cultura anticristã. Anticristã é aquela cultura contra os valores cristãos. E aí vem o segundo desafio, segundo a pesquisa, que é o divórcio. O divórcio é um problema que deixou de ser problema nos dias atuais. Até nas nossas igrejas, a gente vê que deixou de ser problema. Enquanto a Bíblia diz em Hebreus 13:4, que o casamento deve ser honrado por Deus, o leito conjugal deve ser conservado sem mácula, porque o Senhor vai considerar imoral aqueles que adulteram essa lei e adulteram contra o outro. Mas a gente vê hoje que isso é muito comum, nada de estar julgando ninguém aqui, mas quando o divórcio entra em uma família, já desagrega essa família. A cultura anticristã já prega isso. Tudo é comum. E entra o divórcio. Eu sei que existem casos e casos, Deus não aprova o divórcio, mas Ele permite por causa da dureza do coração. A dureza do coração é a falta de Cristo na vida, a falta de vida transformada. Como é que fica essa família, né? Então a família tem sido bombardeada, tem sido muito prejudicada por causa do divórcio. Hoje a gente vê que casa pode ter filhos, mas não usa o termo, filho não vai me prender. Dentro das igrejas. Como é que a igreja enfrenta isso, né? Mas aí que está o problema. O filho, quando não tem filho, se existe divórcio, mais fácil, cada um vai para o seu canto. Quando tem o filho, aí o filho fica dividido. Um dia com um, outro dia com o outro, ele perde totalmente a identidade. Esse filho cresce desestruturado. Esse filho cresce carente, porque falta-lhe o afago, falta-lhe o carinho de pai e mãe, e ele falta uma referência. Ele não sabe se a referência é do pai ou se a referência é da mãe, e ele cresce sem referência, e quando vai formar a sua família, ele, olha, se der certo, bem, se não der, eu separo e eu vou tocar a vida, porque ele foi influenciado atrás pela vida dos pais. Então, meus amados, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando através dessa live, o nosso objetivo não é chamar a atenção de ninguém, mas é mostrar a realidade da vida, mostrar como nós estamos enfrentando o dia a dia, o que estão diante de nós e o gigante que tem se levantado diante de nós que precisa cair para não nos derrubar. Nós é que vamos derrubar os gigantes. Que são esses gigantes aí, em nome de Jesus, que nós mencionamos aqui, que é a falta do conchego, é a falta do diálogo, é a falta do carinho, é a falta de ensinar, respeitar e ser respeitado. O pai, mãe precisa respeitar os filhos, mas os filhos também devem obediência aos seus pais. Então, quando isso acontece, a harmonia no lar, e nada paga a harmonia, o amor no lar. Quando existe a harmonia no lar, nós crescemos em graça, em estatura, em prosperidade e, acima de tudo, em espiritualidade para enfrentar este mundo tenebroso que nós estamos aí diante de nós nos dias atuais.
a você que está nos acompanhando nesta live, é um cristão, quer seja protestante, quer seja católico, você pode muito bem trabalhar a sua família, aconselhar os seus filhos, a sua filha, com o conselho que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que não venha acontecer como aconteceu com o filho pródigo. Nós daremos sequência ao estudo, mas certamente que você possa meditar no que foi falado até aqui. Estudo não para aí. Nós ainda temos mais alguma coisa para compartilharmos com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a igreja do Senhor que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Como nós colocamos aqui o segundo desafio da pesquisa, o divórcio, pense muito no seu relacionamento, pense muito e procure fazer a vontade de Deus, porque um lar edificado sobre a rocha, que é Jesus, ele jamais vai se desfazer. Que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Nós gostaríamos de reafirmar aquilo que o Heraldo disse. Nós teremos uma sequência de estudos no próximo domingo, talvez no outro, falando sobre os desafios da família. Convide alguém para que possa participar. No próximo domingo nós estaremos falando sobre outros desafios da igreja, outros desafios da família nos dias atuais, principalmente da família cristã. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Vamos louvar a Deus, cantando, louvando ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Aleluia, Jesus. Pai querido, ó Deus, estamos diante da tua presença, Pai. Sim, estudamos Senhor. hoje os desafios, ó Pai, enfrentados pelos cristãos, Oh, pela Deus. família nos dias atuais. Oh, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Sim, meu Deus. renova as nossas vidas. Renova, Pai. Em nome de Jesus, renova os nossos lares. Sim, meu Deus. Ensina-nos a viver conforme a tua palavra. Oh, Deus. A sermos famílias. Sim, meu Deus. Onde o Senhor é aquele que governa. Sim, meu Pai. Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus. Estudamos baseado nesta família do filho pródigo. Sim, meu Deus. Pai, nós precisamos, Oh, Pai. à luz da tua palavra, Sim, meu Deus. vivermos em conformidade aos teus preceitos, aos teus ensinamentos. Oh, Deus. Abençoa cada família, Abençoa, cada Pai. irmão, cada irmã. Sim, meu Deus. Vimos, ó Deus, que Senhor, a influência anticristã. É, Deus. Essa cultura, Senhor, tem desestruturado as famílias. Sim, meu Pai. Tem trago, Senhor, desafios,
Mas em nome de Jesus pedimos que tu abençoe a cada uma. Sim, meu Deus. Abençoe também não permitindo o divórcio. Sim, Deus. Que possam ser famílias estruturadas no Sim, Senhor. meu Pai. Um casamento edificado. Sim, Deus. Sobre a rocha que és tu. Sim, meu Deus. Pai, muito obrigada por esse estudo. Obrigado, por Pai. essa escola dominical. Sim, meu Deus. Dá-nos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Era onde estarei impetrando a bênção. Que a bênção do Senhor, que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tá, meu irmão? Que tenha um dia na presença dele, medite sobre o que nós estudamos e põe em prática, porque vale a pena servir ao Senhor. Amém.